Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa segunda aula dessa série que nós estamos fazendo aqui sobre o poder da consciência e como nós podemos viver com os princípios da Bíblia através de um viés psicológico. Como eu sempre reforço aqui nas aulas, o intuito dessa série que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos estudando juntos, porque esse conhecimento ele é para mim, é para você, é para nós, ele não tem a intenção, tá, nem cunho religioso. Portanto, todos vocês, independente se você tem uma religião ou não, todos vocês são muito bem-vindos aqui para esse estudo com a gente. Na aula de hoje, eu separei alguns tópicos, então vai ter alguns momentos que eu vou olhar aqui para o lado para eu realmente garantir que eu não vou esquecer de passar nada para vocês, até porque a gente vai pegar algumas partes, ensinamentos aí do livro para eu poder compartilhar durante essa aula e também nas próximas aulas que virão por aí. Eu comentei com vocês também que eu tenho procurado colocar algumas animações para quem tem um pouquinho de dificuldade de ficar ali só na audição. Então, essa aula, ela também vai ter uma animação para a gente poder refletir aqui juntos, tá bom? Eu quero começar essa aula, o tema da aula hoje, ela vai ser o que você determina, né? Tudo o que determinares é o tema dessa aula. E eu quero começar já compartilhando aqui um ensinamento que foi deixado para nós. E, mais uma vez, eu convido você a estudar esse livro, né, que todas essas passagens, esses ensinamentos que foram deixados na Bíblia, com um novo viés, uma nova perspectiva, ou seja, olhar para isso como um drama psicológico, um drama, né, que eu e você vivemos, tá? Esse é o meu convite para você nessa troca que nós estamos fazendo aqui, nesses estudos, tá bom? E eu quero começar lendo para vocês aqui o seguinte, que está em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Ele diz o seguinte para nós: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual eu a enviei. Repetindo, Isaías capítulo 55, versículo 11. Aqui, qual é já o ensinamento, né, que está sendo deixado para todos nós? Para que a gente cuide das nossas palavras. Sobretudo, não apenas das palavras, mas também daquilo que pensamos. Porque todo um pensamento que eu tenho, por consequência, ele me gera em alguma ação. Então, se eu penso coisas ruins, certamente eu vou expressar, né, da minha boca, sairá palavras ruins, né, palavras não agradáveis. E aqui nesse ensinamento está deixando bem claro para nós, essas palavras não voltará vazia, ou seja, ela vai realizar a obra de acordo com aquele desejo que eu enviei. Então aqui é importante a gente refletir sobre isso, que aquilo que eu estou dizendo, né, as palavras que saem da minha boca, elas vão cumprir um objetivo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e que eu me expresso por consequência disso, lembrando que eu já expliquei aqui em outras aulas, todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, uma ação. Isso vai retornar para nós. Então nós precisamos entender o ensinamento que está trazendo aqui, que pelo menos fica dentro, né, do meu entendimento, que fica claro para mim, é que eu estou participando ativamente o tempo todo da minha vida. E que é importante eu cuidar daquilo que eu falo e daquilo que eu penso, porque isso vai se concretizar. Essa obra vai se realizar de acordo com o meu desejo. E isso seja consciente ou inconscientemente. Por quê? Porque às vezes você pode não ter consciência disso, mas você está proferindo palavras, sejam boas, ruins ou indiferentes, isso vai se concretizar, essa obra será realizada, você sabendo disso ou não. Eu gosto, inclusive, até de dar alguns exemplos aqui, né, que assim, existe tanto a lei universal e a lei espiritual, como existe a lei do homem, a lei terrena. Então, por exemplo, se você é uma pessoa habilitada, eu gosto de sempre mencionar esse exemplo aqui,
e de repente você está ali com o seu carro, com a sua moto, seja que tipo de veículo você está utilizando, e você entra na contramão e você causa um acidente, algum estrago ali, so sorry. Você sabendo ou não que era contramão, a lei existe. Você entrou na contramão, você vai precisar assumir isso. Você sabendo disso ou não. Porque simplesmente a lei existe e a lei está funcionando. Com as leis universais e espirituais é a mesma coisa. Essas leis existem, elas funcionam, continuam funcionando por toda a eternidade, nós tendo consciência disso ou não. Então, muitas vezes o que acontece? Como a gente mencionou na aula anterior, se você está assistindo essa aula, essa parte 2 e não assistiu a primeira, eu convido você e recomendo você assistir a primeira também, porque aqui eu pretendo ir unindo os conhecimentos e aos pouquinhos a gente vai montando um quebra-cabeça aí, tá bom? Então essa é a minha sugestão e meu convite para você. Como a gente viu na aula número 1, o processo da criação, né, o processo criativo, Deus se manifesta em todas as coisas. Então, através do desejo que ele tem, através da imaginação que ele tem, ele se torna aquilo que ele deseja ser. Ou seja, que nós mencionamos a consciência incondicionada, aquela consciência que tudo pode, que tudo cria e que em tudo está. Com esse aprendizado da aula passada, nós chegamos à compreensão, então, que nós somos seres divinos, que Deus manifesta através de nós e de todas as coisas que existem. Partindo desse princípio e desse conhecimento, isso significa que, se Deus em mim está manifestado, se eu sou uma criatura divina, um ser divino, eu também posso todas as coisas. E para isso, eu preciso desejar o que eu gostaria de ser. Como que a gente pode fazer isso? Esse é o primeiro ensinamento que estamos olhando aqui, através das nossas palavras, tá? Mais para frente, que eu já estou adiantando nessa aula, também é de acordo com os nossos pensamentos. E normalmente, o que a gente faz no nosso dia a dia? Se a gente observar, muitos de nós aqui vivem naquele modo automático, né? Eu levanto, eu trabalho, eu pago contas, eu volto para casa e eu vivo nesse fluxo. Final de semana, às vezes, eu tô feliz, ano novo, eu tô cheio de promessas, cheio de esperança, e às vezes parece que esse negócio, que essa roda não gira. E com o tempo isso vai passando, e parece que as coisas sempre estão iguais, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, só que sem uma consciência, né, de fato daquilo que está acontecendo. Então a reflexão para a gente ter aqui nesse momento é o seguinte: o que é que de fato eu quero? E o que eu tenho profetizado, né, pensado e até mesmo planejado em cima disso? Eu olho para as coisas, eu olho para os meus desejos com a minha consciência limitada de ser, de ver, de enxergar, de acreditar, ou através da minha consciência incondicionada, que é o eu sou. Porque se a gente verificar, em muitas passagens, Jesus sempre se expressa dessa forma. Ele fala: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele não diz eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho. Ele usa o eu sou. O eu sou aqui, o que significa? A nossa consciência ilimitada, a nossa consciência do Criador, a nossa consciência de Deus que é manifestado através de nós, como seres humanos, exatamente como somos, obra divina. Inclusive eu separei aqui também para a gente poder ler, que é justamente essa parte, né? Ó. O eu sou me enviou a vós. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o princípio e o fim. Percebe-se que o eu sou sempre está presente, porque o eu sou habita dentro de mim. Então, se a gente pegar a primeira passagem de Isaías, onde fala das nossas palavras, e se a gente pegar agora tomando consciência do eu sou, normalmente quando a gente tem algum problema, ou quando a gente está no modo automático da vida, é muito comum a gente ver as expressões: ai, que saco de vida. Ah, eu sou sortudo. Tem gente que fala: eu sou sortudo. Ah, eu sou azarado. Ah, eu sou infeliz.
nossa, que família chata, nossa, que emprego ruim. Tudo isso que você está proferindo, todas as palavras que estão saindo da sua boca, essas obras serão concretizadas. Relembrando, sejam coisas boas, ruins ou indiferentes. O eu sou é para a gente tomar a consciência, quando você deseja alguma coisa, se coloca nessa posição. Esse é o primeiro passo, né? Você se visualizar o que é que você deseja ser, porque o princípio de criação foi feito assim. Deus imagina-se ser algo, então ele torna-se algo. Então Deus imaginou ser nós, assim como ele imaginou ser um vegetal, assim como ele imaginou ser uma planta, assim como ele imaginou os animais e todas as coisas que ele criou. Então ele deseja ser, então ele torna-se aquilo. Com a gente, o processo é o mesmo, né? Lembra, não existe nada fora, tudo está conectado. Então, quando você tem um desejo, você se imagina dentro desse desejo. A tua palavra vai concretizar essa obra. O que você fala sobre isso? Então, por exemplo, você tem um desejo de ser rico, o que você profetiza? Eu sou, você já é essa pessoa. Só que não adianta a gente ficar repetindo palavras em vão. É por isso que muitas pessoas têm sucesso nesse tipo, né? Porque é uma prática, é um exercício, e outras pessoas não. Porque repetir a palavra em vão não te gera um sentimento. E o que acontece? Nós precisamos, dentro desse processo, convencer a nossa mente subconsciente. Nós falamos sobre ela um pouquinho na primeira aula e vamos estar falando aqui em todas as aulas também. A mente subconsciente, ela vai processar aquilo que eu acredito. Por quê? A mente, ela não para de trabalhar. Então, quando a gente finaliza, por exemplo, o nosso dia e a gente vai se deitar, nosso corpo está em stand-by. A nossa mente não. Ela está processando tudo aquilo que vivenciamos durante o dia. Por isso que é muito importante também, quando a gente for, né, se retirar, quando a gente for para o nosso momento de sono, nosso momento de descanso, é muito importante que a gente não leve coisas ruins para o sono. É muito importante que a gente não vá deitar mal, que a gente não vá deitar, sei lá, com inveja, com raiva, que a gente trabalhe essas emoções antes da gente ir para o sono. Por quê? Porque a mente subconsciente vai processar todas essas coisas. E repare, você pode fazer um teste a partir de hoje, ou talvez você já vivenciou isso, não se deu conta, né, não prestou atenção porque você não tinha essa informação, mas inconscientemente isso aconteceu. Mas pegando essa informação agora, repara, algum dia que você foi dormir chateado ou chateada, triste, como que você levantou no dia seguinte? E faça o processo contrário. Procure dormir bem, agradecendo, trabalhando, visualizando como você gostaria que fosse o seu dia, como você gostaria que as coisas acontecessem para você, e repare e observe como você acorda no dia seguinte. Então é extremamente importante esses tipos de observações. Só que quando a gente vive, né, nesse modo automático, as coisas, o problema não estão nas coisas, né? Não é a coisa em si, e sim como nós enxergamos as coisas. E tudo, né? As coisas, as pessoas, as situações. Por que é mais complexo para a gente poder trabalhar, né, nesse nível de consciência, a gente poder elevar a nossa consciência? Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente nasce, e isso é um entendimento que eu tenho aqui em cima disso também, eu não penso que nós somos seres humanos buscando uma elevação espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na matéria, em carne e osso como ser humano, tá? Dentro do princípio de criação que a gente estudou. Só que quando a gente nasce, o que acontece? Nós vamos aprendendo muitas coisas. É dentro da nossa casa, com a família, é na escola, depois é com os amigos, é cultural, é social. Então a gente vai criando N bloqueios. Por isso que às vezes a gente, perante uma situação ou uma adversidade, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente olha com a nossa consciência limitada e não com a nossa consciência ilimitada, que é o eu sou. Por exemplo, algo que é muito comum, que a gente escuta com muita frequência por muitas pessoas: o dinheiro é o mal de todas as coisas. Então, pegando esse aprendizado que a gente está estudando aqui, será que realmente é o dinheiro, né, o mal ou os males, né, de todas as coisas? Ou é a consciência que eu tenho sobre o dinheiro? Porque, por exemplo, se você tem uma percepção de que o dinheiro é o causador de todos os males, o dinheiro nunca vai chegar a você.
Talvez é por isso que você tenha uma vida financeira um pouco mais escassa, ou com muita dificuldade, ou que tem que todos os meses ficar contando moedinha, ou viver uma vida muito regrada financeiramente falando. Porque talvez você tenha essa crença de que o dinheiro é o mal de todas as coisas. Mas reflita, o dinheiro é a coisa em si realmente que é o mal, ou a consciência que eu tenho desta coisa? Se você tem consciência, que é outra coisa que a gente escuta com muita frequência, né? Que a gente tem que se matar de trabalhar para conseguir alguma coisa. Se você tem consciência disso, você de fato vai precisar se matar para conseguir qualquer coisa que você deseja. Enquanto que outras pessoas têm muito mais qualidade de vida e às vezes conquistam muito mais coisas que você. Então não são as coisas em si, é a consciência que eu tenho daquilo em si. Sejam coisas, pessoas, cenários e situações. Então, eu sou é a minha consciência ilimitada, é o Criador, é a parte divina que habita dentro de mim, que tudo fez e que tudo criou. E eu posso fazer as mesmas coisas aqui, tá bom? Quero trazer mais uma reflexão que é de Jó aqui para nós, que diz o seguinte, é Jó capítulo 22, versículo 28. E é bem simples e direta. Tudo o que determinares realizar dará certo. Repetindo, Jó capítulo 22, versículo 28. É uma outra afirmação aqui. Então, tudo aquilo que eu determino dará certo. Mas para que eu faça dar certo, né, eu preciso elevar esse meu nível de consciência. O que eu estou determinando? Eu estou determinando com a minha consciência limitada de ser, que contém o quê? Todas as minhas crenças. E o que são crenças? Crenças são tudo aquilo que eu acredito, lembra? E tudo aquilo que eu acredito eu tenho que me questionar. Será que isso é uma verdade absoluta? Então, quando eu determino algo, mas eu determino com a minha consciência ilimitada, isso irá se realizar. Eu vou ler de novo. Tudo que determinares realizar dará certo. É uma afirmação. É uma afirmação. Mas aí como que eu determino isso? Com a minha consciência limitada ou com a ilimitada? Porque quando eu faço através da minha consciência ilimitada, através do eu sou, eu não olho para as circunstâncias, eu não olho para a situação, eu determino e eu sei que dará certo. E aí tem um porém aqui também. O como já não é mais comigo. O como é através da consciência ilimitada, que tudo criou, que tudo sabe. Então às vezes a gente tem muita dificuldade porque a gente não confia. E tá tudo bem, porque isso é um processo. Porque para que eu possa confiar, eu primeiro vou ter que trabalhar em todas essas minhas crenças. Tá? Não tem como a gente tentar determinar algo, tentar mudar alguma coisa, se eu tô com minha mente e com o meu coração cheio de dúvidas. Então, primeiro, para isso a gente trabalha as nossas crenças, né? Imagina que as nossas crenças sejam um programa de computador. Então, a gente tem vários programas ali instalados. São esses programas que estão executando. Eles que estão rodando ali. Então, eu preciso instalar novos programas que são o quê? São novas crenças fortalecedoras, onde eu já estou com um nível de consciência mais elevado. E aí eu consigo começar a botar tudo isso em prática, beleza? Então, para a aula de hoje, essa é a reflexão que eu quero deixar, tá bom? É muito importante que a gente pratique e faça esse exercício de tomar consciência sobre aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu falo, sobre mim mesma, sobre todas as outras coisas, as situações, e que eu trabalhe também os meus pensamentos e as minhas emoções. Por quê? Toda vez que a gente se deita, tá? A nossa mente não para de trabalhar, tá bom? Então, esses programas que eu falei agora, eles continuam executando ali à noite. E como eu mencionei também, às vezes a gente está no automático, a gente não toma consciência, não observa aquilo que a gente deseja. Então, para hoje, a aula é isso, a mensagem, a reflexão é essa. Tudo que você determina, você vai realizar, dará certo, mas para isso você precisa crer, tá? Primeiro a gente crê e depois a gente vê. Tem a passagem disso também, mas a gente vai estudar ela mais para frente. Tome cuidado com seus pensamentos, tome consciência disso, do que você está pensando, comece a analisar, se auto-questionar mais. Opa, por que eu estou com esse pensamento negativo, né, disfuncional? Por que eu estou pensando isso? O que eu estou falando? O que eu tenho falado para mim mesmo? Lembre-se que quando a gente fala, olhando aqui para mim agora, quando eu falo,
eu sou a primeira a ouvir. Vocês estão me ouvindo também, mas eu falando, eu sou a primeira a ouvir. E aí eu já jogo isso que eu falei aqui, e aqui vai ser processado. E à medida que é processado aqui, eu vou expressar isso para fora e toda a obra irá dar certo. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, uma pequena animação que eu fiz, tá? De um exemplo, um processo básico. Quando a gente está numa rotina aí no automático, quando a gente deseja coisas novas, quando a gente deseja melhorar e a gente não toma consciência e nem atenção daquilo que a gente está profetizando. Depois dessa animação, a gente vai encerrar a aula e aí a gente se vê na aula de número 3, tá bom? Muito obrigada pela tua presença, obrigada também pela paciência e até a próxima aula. Essa é a Ana. Ana tem levado uma vida um tanto quanto corrida, basicamente uma loucura. Praticamente todos os dias, Ana levanta sem muita disposição, com a cabeça a milhão, já pensando em várias coisas que ela precisa fazer durante o dia. Além disso, o seu humor nesse horário não é um dos melhores. Em modo automático e normalmente com a cabeça no mundo da lua, Ana toma o seu café da manhã, toma o seu banho e se arruma para ir para o trabalho. Ana normalmente pega aquele trânsito básico da sua cidade até chegar no escritório. No trabalho, a rotina de Ana não é uma das melhores. Sempre com muitas coisas para fazer e um monte de gente chamando a Ana pelo tempo todo. Com muita frequência, quase que diariamente, a Ana vive dizendo: "Aff, que saco, não consigo fazer nada, não consigo fazer minhas coisas, tô cansada, que vontade de jogar tudo pro alto." Tendo em vista que dessa forma o seu dia não é produtivo, Ana precisa ficar até mais tarde no escritório e isso também acontece com muita frequência. Ao retornar para casa, a sua família questiona que Ana tem trabalhado excessivas horas, mas Ana, mesmo que conversando com as pessoas, nem presta muita atenção, porque mais uma vez ela está acelerada, pensando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ao se deitar durante a noite, Ana não está nada relaxada. Ela mal pegou no sono e já está pensando no que precisa fazer amanhã novamente, sem contar aqueles pensamentos negativos que vira e mexe a Ana tem. Então Ana pôde perceber que a mudança que ela desejava começava por ela mesma e com pequenas atitudes, como por exemplo, cuidar de suas palavras, cuidar de seus pensamentos, ter posicionamento e saber o que de fato é prioridade ou não no seu dia a dia. Ana aprendeu que quando ela fala, ela é a primeira a ouvir e que ao se deitar, o corpo dela descansa, mas a sua mente continua trabalhando e que todos os pensamentos que ela tem, sejam bons, ruins ou indiferentes, são processados pela sua mente subconsciente e que é justamente o que ela pensa e sente que ela irá experimentar na vida.